Estamos começando mais um episódio do SeviraCast, episódio número 24, episódio que hoje nós trouxemos sempre trazemos temáticas aqui importantíssimas, né? Dentro de gestão, negócios e pessoas, e nesse episódio aqui trouxe um tema bem diferente dentro aqui dessa casinha de pessoas. Hoje eu trouxe aqui um professor Marcos Moreno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Um grande prazer estar aqui hoje com vocês. E o tema que eu quero trabalhar com o Marcos aqui, primeiro eu inverti aqui a apresentação dele para falar da temática, e o tema que eu quero provocar um pouquinho o Marcos aqui, que eu conversei um pouquinho com ele no WhatsApp, né, Marcos? E ele trouxe para mim um currículo, e até ele virar professor, ele já estudou uma área, se trabalhou em outra, em outra, já perdi até a conta. Verdade. E hoje, a gente conversando, ele se enxerga muito realizado no que ele faz. E ainda nessa semana, quando a gente tinha combinado de bater um papo aqui, um rapaz, um conhecido meu, um meninão lá, 16, 17 anos, me perguntou assim: Iber, eu quero começar a trabalhar, mas eu não sei onde eu começo, o que eu faço, difícil para mim escolher o que fazer. E aí, quando ele falou isso, eu lembrei do currículo do Marcos lá, que já fez tanta coisa. Eu falei, peraí, o que o Marcos fez para descobrir e se julgar hoje realizado? Então, essa experiência eu quero entender um pouquinho de você aqui, hein, Marcos? Obrigado, prazer conversar com todos que estão em casa. Obrigado pelo convite. Realmente não... A priori parece que não tem muito a ver com a tua temática, né? Os assuntos que nós vamos abordar aqui, mas trazer um pouquinho a experiência de alguém que tem 48 anos... Careca, velho. É nada, Pode servir pra alguém. Novão, conservadão. E assim, tem a ver no sentido assim, quando a gente fala, na maioria dos episódios que a gente falou de empreendedorismo, intraempreendedorismo, mercado de trabalho, destaque no mercado de trabalho, falando de vendas, falando de marketing, falando de diversas temáticas. E no final, nós estamos falando de profissionais no mercado. Exato. Independente se intraempreendendo ou empreendendo, são profissionais que estão nos ouvindo aqui, estamos trabalhando a realidade do profissional. E ao longo da minha jornada profissional também, já conheci diversas pessoas que ao longo de 20, 30 anos trabalhando numa determinada profissão, nunca sentiu realização naquilo, simplesmente caiu lá. Exato. Começou a fazer, trabalhar, e se viu passando 20, 30 anos, e lá na frente, quando você olha para trás e vê que passou 20, 30 anos, você fala, nossa... Você vê que faltou alguma coisa. Será que eu deveria fazer uma coisa diferente? O que eu deveria ter feito? Será que eu fiz certo, não fiz certo? E eu tenho certeza que é um sentimento que muitos que estão nos ouvindo agora sente essa dúvida, talvez não externaliza por causa de um julgamento, alguma coisa nesse sentido, não toma nenhuma atitude para mudar isso. E assim... Até porque é preciso coragem, né? Coragem. Muitas das vezes a mudança é drástica. É drástico. E precisa... O que a gente conseguir ajudar nesse sentido tem muito a ver com o objetivo aqui também. Você falando me ocorreu que, infelizmente, isso é mais comum do que parece. Me parece que, pelo menos a minha experiência, né? Eu tô falando aqui a visão que eu tenho dessa realidade, a minha experiência mostra que a maior parte das pessoas, elas não sabem ao certo o que qual seria a profissão ou as escolhas que melhor poderiam realizar os seus sonhos, né? Isso aconteceu comigo, como você mesmo contou, lendo o meu currículo, né? Aliás, ler currículo é um negócio... Você mandou uma descriçãozinha no WhatsApp. Porque eu já tinha participado de um podcast e me perguntaram, manda um pouco aí, me fala um pouco da sua vida profissional. Uhum. E eu sou professor de história. Hoje eu sou professor de história, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu escrevo, né? Bom, vou escrever tudo. E aí eu escrevi a minha trajetória. E é curioso porque quando alguém lê aquilo, parece que... Uma vez eu fui apresentado numa palestra e a pessoa leu aquilo que eu te mandei, a pessoa leu, né? E foi muito curioso porque parecia que eu tava na minha missa de corpo presente. Parecia que eu tinha morrido. Eu tava num lugar lá, as pessoas... Ele fez isso, fez aquilo aqui já. Eu falei, cara, mas eu tô vivo ainda, né? Não morri, cara. Parece que estavam lendo meu obituário, né? E realmente, eu tive uma trilha... Você vai notar que ela foi bem diversa.
E nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa, muito de acordo com a minha geração, né? Para quem não sabe, né, os sociólogos, eles dividem as pessoas que estão nesse momento aqui vivendo conosco em gerações, né? E eu pertenço a uma geração que é a geração X. Ela não é ainda a geração mais velha que habita o nosso momento presente, né? Seria aquela geração conhecida como Baby Boomer. Mas essa geração, ela já tá... muitos já estão falecendo. A próprio Covid, né? Muitas pessoas de idade acabaram... Foi reduzindo. Infelizmente morreram, né? Então essa geração, ela já tá quase ali no seu epílogo. E provavelmente... provavelmente não. Certamente, daqui a algum tempo, a minha geração será a geração mais velha a habitar o nosso momento. Esse negócio de geração é interessante. Você olha o título da geração X, Y, Z, e diz muito sobre essa geração. Exato. Porque foi o momento, né, dentro da história que vivenciou essa geração para definir aquelas características, é isso? A minha, por exemplo, a X, ela tem uma relação direta entre as características dessa geração com as minhas escolhas lá no passado e por que a minha vida ela tomou caminhos diversos. E divide, só por curiosidade aqui, que eu também sou leigo nesse assunto, é por faixa etária, correto? Por faixa etária. Então, o que seria essa geração Baby Boomer? São as pessoas nascidas a partir do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então, ali de 45, 46 até meados da década de 60. Que são hoje as pessoas, se você for perceber, são as mais velhas. A faixa etária, né, com maior idade que vive o momento presente. Depois, após essa geração Baby Boomer, vem a minha geração, que é a geração X. Na verdade, então, a minha geração é filha da geração X, né? Que é uma geração que ela nasce ali a partir da meados dos anos 60 até o início dos anos 80. Então, de 65 até 80, 81 é geração X. A partir de 80, 81 até meados da década de 90, a geração Y, né? Que é a geração que hoje está bem presente no mundo aí, né? Estão trabalhando ali, né? A geração bem ativa. Bem ativa hoje, principalmente no mercado de trabalho. E depois você tem as outras gerações aí. A minha geração, a X, ela pegou... como a gente estava até conversando antes aí da nossa entrada aqui, ela pegou um Brasil muito difícil, né? Nós vivenciamos um Brasil que vivia na época de uma hiperinflação, que tinha uma economia fechada. Então, vivemos tempos difíceis. A minha geração, ela viu os seus pais terem muita dificuldade para sustentar uma família, para poder colocar comida em casa. Era muito difícil para os nossos pais adquirirem um imóvel, um carro. Então, nascendo... quando eu nasci, comecei a vivenciar essas coisas, essa dificuldade com o dinheiro, essa troca constante, planos econômicos, trocas de moedas, etc. Isso me fez já muito cedo não exatamente focar nas minhas realizações pessoais, mas sim em ganhar dinheiro. E sobreviver, bem dizer. Sobreviver. Eu não me preocupei num primeiro momento, quando eu fui escolher uma profissão, em realizar um sonho. Eu me preocupei, a bem da verdade, em escolher uma profissão em que tivesse uma boa entrada de mercado de trabalho, possibilidade de estágio, etc e tal, e remuneração. E foi pensando nisso que lá no antigo ensino médio, né? Na época, o segundo grau, na minha época se chamava segundo grau, eu fui fazer um colégio técnico. Aqui do nosso lado, na Lauro Gomes, né? Então eu saí como a maioria das pessoas da minha geração, eu estudei na escola pública, né? Hoje tem muita gente... Hoje as escolas particulares, elas estão aí, né? Na minha época tinham poucas escolas particulares. A maior parte das pessoas estudavam na escola pública. E saindo da escola pública, na antiga 8ª série, eu fui pro ensino médio, na ET. E o que eu escolhi na época, né? Na verdade, eu também nem escolhi muito, que meu pai que escolheu, né? E também tem uma coisa interessante. A geração anterior, que é a geração Baby Boomer, qualquer orientação que ela passava para os filhos nessa época. Você tem que trabalhar numa empresa e ficar muitos anos numa empresa. Né? Você pegar um exemplo nosso aqui, Volkswagen, né? O que era um homem de sucesso para a geração Baby Boomer?
era o cara que entrava numa Volkswagen e ficava lá até aposentar. Então, pro meu pai, né, na cabeça dele, a visão de sucesso era fazer um ensino técnico, um Senai, um ensino profissionalizante, entrar numa empresa e aposentar nesse lugar. E esse assunto que você abordou foi interessantíssimo, porque traz muitas respostas. E a geração, por isso que tem muito conflito de geração. Exato. Os pais aconselham os filhos dentro da realidade deles, da realidade da geração deles. Da geração deles, exato. E aí o filho, alguns até seguem por respeito, enfim. Foi meu caso. Por motivos diversos, seguem. Quando chega lá na frente, não faz sentido. De alguma forma, ele se sente frustrado. Igual você vai ficar frustrado com essa água com gás, que o gás é tão fraquinho que você vai ficar frustrado. Coube certinho aqui, né? Então, assim, a pessoa fica tão frustrada que ela não entende o porquê daquela frustração, sendo que ela tá, teoricamente, fazendo o caminho certo. Meu pai falou pra mim fazer assim, minha mãe, meus orientadores falaram pra mim seguir dessa maneira. Eu segui, fiz tudo certo, vim até aqui e por dentro não é isso que eu não queria. Fecha essa conta. É como eu digo, né? Assim, a minha experiência hoje, sempre digo o seguinte: o colégio técnico, o famoso colégio técnico, ou ensino profissionalizante, se você preferir, ele tem duas grandes utilidades. Provavelmente, trazer para realidade situacional. Dar uma realidade situacional, ou, como foi meu caso, descobrir estudando o que você não quer ser. Que foi o meu caso. Também é uma resposta. Eu fui fazer. Meu pai, né, na época, ele queria que eu fizesse mecânica. E eu fiz mecânica. Que é um curso que hoje nem existe mais, hoje é mecatrônica. Porque pro meu pai, eu tinha que trabalhar numa empresa, ser mecânico e ganhar minha vida dessa forma. Já naquela época, né? Se meu pai. Meu pai não era mecânico de usinagem, era? Não, também. Eu fiz mecânica de usinagem. Mecânica geral. Era mecânica geral, chamava de mecânica geral. Foi o curso técnico que eu fiz. O meu pai, ele, naturalmente, ele não tinha essa visão de mundo, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse escolhido naquela época a área de informática, eu teria encontrado um caminho até um pouco mais suave, né? Mas eu fui fazer mecânica. Como eu era um bom aluno, eu sempre fui um bom aluno. Eu sempre, e mesmo sendo professor de história, eu sempre tive facilidade com números. Então, a matemática, a física, isso pra mim nunca foi um problema. Então, eu até que me saí bem. Assim, estudar mecânica não foi um fardo pra mim, porque eu gostava de estudar. É lógico que eu descobri que eu não seria aquilo, basicamente, por duas situações. Uma na oficina, que eu percebi que a oficina não leva jeito, não tinha nada a ver comigo, graxa, essas coisas, não tinha nada a ver comigo. E também tem uma matéria que eu acho que ela é bem delimitadora de quem tem aptidão pra isso ou não, que é a área de desenho técnico. E eu olhava para aqueles desenhos e eu não via nada. Não enxergava a perspectiva isométrica. Tem essa linha, essa outra. Olha, aqui você não tá vendo a peça. As vistas ortogonais. Essa é a lateral, essa é a frente. Essa é a frente. Então eu olhava e falava, cara, não tô vendo nada. Então, assim, eu tinha essa dificuldade com desenho. Então eu já percebi. Eu dei aula dessa disciplina já. Perspectiva isométrica, cavaleira, tinha todas essas coisas. Para algumas pessoas era muito claro, para outras não entrava de jeito nenhum. E era uma pessoa muito boa. Não era uma pessoa com deficiência de aprendizado. Não, mas simplesmente você não tem essa aptidão. Claro. Para mim não era claro. Então eu tive essa dificuldade. Mas enfim, eu terminei o colégio, o curso técnico, e até pensei em fazer engenharia, né, na minha cabeça e tal. Mas aí o que acontece? Eu pensando, né, de novo nessa questão do financeiro e tal, eu na época, tinha um curso que ele tava, como se diz hoje, tava bombando, né? Na época tinha um curso que ele tava muito em voga. Eu já li algumas coisas sobre esse curso e pensando naturalmente que eu não tinha, como é que eu seria um engenheiro sem conseguir interpretar um desenho? É difícil. Então o que eu fiz, né? Eu decidi ir para a área de administração. Se você me perguntar, foi uma decisão consciente? Sim, ela foi consciente, mas dentro de uma realidade muito limitada, que era a minha realidade de vida ali. Aliás, esse é um ponto, né? Os jovens, eles têm que fazer escolhas que, em tese, vamos dizer assim, vão traçar todo o seu caminho profissional muito cedo. Você não tem ainda essa maturidade, sem embasamento. Sem informações. Sem informação. Então, com base naquilo que eu tinha ali na minha realidade, eu decidi cursar administração. O que foi bom
de uma certa forma, porque, mais uma vez, eu não tive dificuldade nenhuma de estudar administração. Eu fiz uma boa faculdade, eu estudei na FEI, né? Que era na época, inclusive, ela não se chamava FEI, se chamava Exam. A FEI, hoje, a FEI, ela é uma faculdade só. Na minha época, ela era dividida. Então, você tinha a FEI propriamente dita, que era a parte de engenharia. Você tinha a escola de negócios, né? De administração, separada. E você tinha depois, eles criaram uma escola de informática, né? De ciências da informação. Eram 3 faculdades dentro de um complexo. Hoje, tudo isso foi unificado. Já na época que eu fiz pós-graduação lá, já se unificou, né? E se criou o Centro Universitário da FEI. Mas quando eu fui estudar lá, ainda era a antiga Exam, que nós falamos, as pessoas mais velhas, elas vão se identificar com o nome. Boomers. Né? Os baby boomers e a geração X vai se identificar com o nome. Era a Escola Superior de Administração e Negócios. Eu estudei nessa escola, eu fiz a minha faculdade lá. Um curso muito bom, eu tive excelentes professores, eu tive uma vivência acadêmica muito boa. Eu tenho o lado sentimental, né? Que lá eu conheci a minha esposa e casei lá, porque lá é uma faculdade católica, lá tem uma capela. E eu me casei lá. E aí terminei o curso e comecei a estagiar e trabalhar, né? Quer dizer, já durante a faculdade eu já comecei Em administração. Administração. E vivenciei. Para mim o curso foi muito enriquecedor, porque eu vivenciei. A gente estava também comentando antes de entrar aqui, eu vivenciei toda aquela história do Plano Real, né? Porque eu estava estudando. As minhas aulas de economia, elas eram muito interessantes, porque elas falavam do que estava acontecendo no Brasil naquela época, né? A transformação do modelo inflacionário no modelo de estabilização econômica, toda aquela... Eu peguei toda essa situação aí, foi bem interessante. E comecei a trabalhar, entrei no mercado assim, né? Com esse colégio técnico e com o curso superior de administração, comecei a trabalhar na área. Mas é aquela história, né? Depois que você passou por toda essa trilha, que você entendeu já na prática que não estava fazendo tanto sentido igual. Eu demorei para perceber isso. Eu acho que... Eu não sei se você... Você tá com 30 anos, né? 30. Eu acho que você... Eu decidi... Eu descobri a minha verdadeira vocação com 29 para 30. Justamente na sua faixa etária aí. Eu acho que você talvez se identifique com o que eu vou falar agora para você. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha lá meus 18, 19 anos, né? Comecei a estagiar e comecei a ter essa vivência profissional. E aí, eu trabalhei em excelentes empresas multinacionais, viajei bastante para fora do país, dentro do Brasil, conheci o Brasil aí. E essa vivência profissional, ela me trouxe uma experiência muito interessante. Eu conheci... Eu fui trabalhar na área... Eu trabalhei na área financeira e na área comercial. Eu trabalhei em compras, muito tempo também. Compras e financeiro. Então, assim, eu fiz muitas negociações. Eu comprava milhões para as empresas que eu trabalhei, negociei milhões dentro do Brasil, fora do Brasil. Isso me trouxe uma experiência de vida muito interessante. E da mesma forma como o crescimento profissional ele começou a acontecer, eu comecei a ganhar cargos nas empresas e tal, obviamente que, em paralelo, começa a vir o quê? O sucesso financeiro também. E dos 20, 21 até os 30, 29, 30, eu costumo dizer que rampando. Eu fui rampando e aí eu entrei naquilo que a gente chama de piloto automático. Não sei se você me entende. Sim. Você tem muito claramente quais são seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Eu quero, sei lá, eu quero ser supervisor, eu quero ser gerente. Você traça as suas metas. Eu quero ganhar X, eu quero ganhar Y, eu preciso desse reajuste, daquele reajuste. E você vai... Galgando. Se você tem competência, você vai galgando. Trabalha muito por aquilo. E como eu te disse, para mim estudar aquilo foi muito tranquilo, eu gostava dos assuntos tratados, eu sempre gostei muito de economia, então para mim não tinha muita dificuldade. Ou seja, explorou muito bem. Explorei muito bem, eu fui ganhando sucesso, fui conquistando as minhas metas, fui batendo as minhas metas e foi indo. E eu nunca parei assim, nessa fase, cara, dos 20 aos 30 anos, eu não me lembro de nenhum momento ter parado e me perguntado se eu estava feliz. Eu tava fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Tava ocupado o suficiente. E em paralelo você ainda tem um outro evento que era muito característico também da minha geração. Eu já tinha uma namorada, que é a minha esposa hoje, nós já namorávamos, já tínhamos os nossos objetivos, aquela história de comprar apartamento, mobiliar. Então assim, quais eram os meus objetivos? Casar
né? Pagar o meu apartamento, casar, ter a minha família e ser um gerente. E aí isso foi, cara. Isso me consumiu. Zerou o game. Assim, cara, me consumiu meus melhores. A minha melhor faixa etária, a minha melhor fase, dos 20 aos 30. Que é o momento em que você tá no auge. Então isso me consumiu. E aí, quando eu acordei, eu já tinha 29 anos. Eu já tinha 29 anos, eu tinha sucesso profissional, eu tinha um bom salário, eu já era pai, meu filho tinha acabado de nascer, meu filho tinha meses. Não tava faltando nada. Cara, assim, qualquer pessoa olharia e fala, pô, Marcos, você chegou lá, cara. Ganhou a vida, zerou o jogo. Sabe, zerou. Por que você tá com essa cara? Não sei se você me entende. Sim. Tá faltando alguma coisa? E tava. Porque quando todas as vezes que eu deitava na cama e eu olhava pro teto, eu percebi que tava faltando alguma coisa. Pô, mas não sei, o que é que tá faltando? É em casa? É no trabalho? Eu não sabia exatamente identificar. E aí aconteceu costumo dizer que é a mão de Deus, né? Deus, ele opera por caminhos assim que às vezes nós não entendemos, né? E ele operou na minha vida. Nunca me esqueço, eu tinha desenvolvido um sistema numa empresa que eu estava trabalhando. E esse sistema exigia que nós fizéssemos treinamentos em alguns locais do Brasil. E eu estava em viagem, fazendo um treinamento. Para treinar as pessoas sobre o sistema. Sobre o sistema. Entendi. E aí, treinamento como é que funciona? É uma salinha, né? Você tá numa salinha com 3, 4 pessoas. Na época era um flip chart. Não sei se você chegou a pegar o flip chart. Sim, eu tenho flip chart, eu uso ainda. Você usa, né? Eu tava lá, desenhando lá o caminho do sistema e tal, as pessoas assistindo aquilo, né? E aí uma hora lá, Marcos, coffee break, né? Vamos tomar um cafezinho aí, pãozinho de queijo, cafezinho numa sala reservada, aquela coisa toda. Aí eu fui lá, tô lá batendo papo com o pessoal e tinha um rapaz, cara, assim, muito parecido com os meus alunos hoje. Ele devia ter, eu já tava com 29 para 30, ele devia ter uns 19. E aí ele chegou, veio assim perto de mim, né, falou, ô professor. Cara, e quando ele falou professor, ele doeu no meu ouvido assim. Eu falei, cara, professor? Eu olhei assim pra ele e falei, cara, eu não sou professor. Ele, não, você é professor, você não tá dando aqui uma aula pra gente? Eu falei, não, cara, eu tô dando um treinamento, isso aqui não é uma aula. Ele, não, mas você fala como um professor. Eu falei, como assim? Ele, não, pô, lá na minha faculdade, os meus professores, eles parecem muito com você. Tem didática. Você tem uma didática. Eu falei, cara, e assim, incrível, isso, ao mesmo tempo que aquilo, num primeiro momento eu tive uma repulsa por aquela palavra professor, ao mesmo tempo ela me fascinou. Trouxe uma resposta. E eu vou ser muito honesto com você, eu nunca me imaginei dando aula. Até esse dia eu nunca tinha me imaginado como professor. É claro que hoje, quando eu resgato na memória, eu vejo que na faculdade eu gostava de ensinar meus amigos, no colégio eu gostava de ensinar. Alguns sinais eu tinha alguns sinais, desapercebido. Exato, mas assim, eu nunca me vi com aquele, sabe aquele estereótipo? Jaleco branco, com giz na mão, numa lousa com uma plateia. Eu nunca me imaginei assim. E aí aquilo, eu lembro que o final do dia, eu nem lembro exatamente o que aconteceu, eu sei que eu peguei o avião, tava voltando pra casa, e aquilo ficou na minha cabeça. Professor. O que é isso, cara? Eu não gosto de voar. Tenho medo, assim, já voei bastante, mas eu tenho medo. Já fiquei horas e horas no avião, mas eu tenho medo. E aquele dia eu acho que eu nem senti medo, assim, porque eu tava extasiado pensando. E aí eu cheguei e vou falar uma coisa que também não é da sua geração, é da minha geração. Eu cheguei em casa, era uma sexta. No sábado, a gente costumava comprar jornal sábado ou domingo. Eu gostava de comprar jornal domingo. Eu gostava de tomar café lendo jornal na minha casa. Eu fui comprar o jornal, Estado de São Paulo, tinha o caderno de empregos. E era o jeito que, na época, a internet ainda, ela já existia internet, mas ela era muito rudimentar ainda. E jornal, fazendo um parênteses aqui, você tem toda uma técnica. Você tem que, pra conseguir ler. Eu lembro acho que meu irmão que assinava a revista Época, alguma coisa, e na época também alguma coisa de jornal, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha jornais à disposição. Jornais, pro plural de jornal. Jornais mesmo, né? Imagino que seja. E aí eu fui viajar com a minha esposa em maio, acho que foi maio, pra Nova York, final de maio. Aí chegou lá e nós passamos em frente da New York Times. Eu falei, eu vou levar um jornal desse pra mim de recordação.
Falei isso nos primeiros dias. Aí terminou a semana. Último dia que a gente tava lá, eu fui atrás de uma banca lá e achei um New York Times. Do dia que eu peguei na mão, desisti ali mesmo. Falei, o quê? Eu não sei nem abrir isso, devolvi o jornal. Tem toda uma técnica. Tem toda uma técnica. E não é da minha geração. Eu adorava ler o jornal. A geração foi da revista em diante. Eu lembro da revista porque de se carros, você for acho que era analisar, 4 rodas. Era a forma como as pessoas tinham para se informar, né, do que estava acontecendo no mundo. Principalmente, porque você não... Como eu te disse, já existia... Eu tô falando para você de 2004. Finalzinho de 2004 para 2005. Já tinha internet, obviamente, tal, mas a gente não usava como... O uso que nós dávamos para ela na época não é o mesmo de 2004 eu tinha 12 anos. Você não ficava puxando o celular toda hora para entrar no Google, como a gente faz hoje, né, na época. E aí eu tô lá, eu abri voltando lá, abri o caderno de empregos e, assim, foi... como eu te falei, a mão de Deus, cara. Eu abri o jornal, caiu olhei, tinha lá um anúncio, assim, de... praticamente página inteira. Um destaque. Do Senac. Escrito lá, Senac, né, contrata professores das áreas de administração, finanças. Eu tinha feito o meu MBA lá em finanças e tal. Eu olhei e falei, cara, finanças, professor, Senac de Santo André. Falei, pô... Tá combinando. Será, né? Tá combinando. Eu falei, vou mandar meu... Na época, o currículo você mandava por e-mail, né? Mande o seu currículo por esse e-mail. Hoje é tudo no Zap, né? Mas na época era e-mail, né? Mande o currículo por esse e-mail e tal. Peguei e falei, cara, eu vou mandar o meu currículo. E aí já veio um problema, né? Que currículo que você manda, né? Porque o meu currículo era um currículo profissional. Eu não tinha um currículo acadêmico, né? Pra mandar por uma instituição. Já foi um problema aí, né? Eu fui lá no meu computador, né? Dei uma formatada mais ou menos, não ficou... Maquiou. Deu uma maquiada e mandei o currículo. Mas eu sou muito honesto, eu nem imaginava que iriam me ligar. Durante a semana fizeram o contato e me marcaram uma aula teste, cara. Você pode vir aqui por uma aula teste? E eu no telefone, não, posso. Depois que eu desliguei, eu falei, cara, o que é uma aula teste, né? Aí eu liguei de volta pra menina e falei, olha, desculpa a pergunta, mas... Como é que funciona essa aula teste? Ela, não, é o seguinte, o gerente da área, ele vai, o gerente pedagógico, ele vai pegar um assunto, né? Por exemplo, o senhor aí é finanças, né? Eu me candidatei para finanças. Ele vai pegar um assunto e vai pedir para você elaborar uma aula ali, na hora ali, né? Na lousa, né? Sobre aquele assunto que ele vai escolher. Falei, então o assunto ele escolhe. Falei, legal. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu saí do trabalho, eu trabalhava em São Paulo. Eu sempre morei aqui em São Bernardo, na época eu trabalhava longe pra caramba. Cheguei, né, no Senac lá de Santo André. Ali naquela Ramiro Coleone, você deve conhecer ali. Deixei o carro no estacionamento, fui lá no auditório lá fazer a entrevista. E pensando, o que eu tô fazendo? Eu fiquei perguntando, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu vim fazer aqui e tal? E aí eu lembro que eu entrei assim na sala, tinha eu não sei se você já viu isso, eles colocam, pelo menos na minha época, eles colocaram... Uma banca e todos os candidatos ali, cara. Então você assistia a aula dos candidatos até. Eu fui um dos últimos a dar a aula, né? Passar na sabatina, fui lá. E eu lembro que eu comecei a falar assim, eu falei 2 minutos, assim, e eu dei muita sorte, porque o livro base do Senac, para aquele curso de finanças, era um livro que eu tinha comido com feijão e farinha na faculdade. Então eu conhecia até os capítulos do livro, né? Um livro de finanças de um cara chamado Gitman, da área financeira. Princípios de Administração Financeira do Gitman, se eu não me engano. E aí, aquele livro, como eu conhecia, fiquei tranquilo. Aí ele pediu uma aula lá sobre valorização de ações e tal, eu comecei a falar. Eu lembro que eu falei assim, eu acredito que 1 minuto, 1 minuto e meio, cara. E ele, muito rápido. Muito rápido, ele mandou eu parar. O gerente falou, Marcos, por favor, você pode parar? Você pode vir aqui conversar comigo aqui? Eu falei, nossa, cara, o que eu fiz de errado, né, cara? Devo ter falado alguma groselha. Faltou falar boa noite, faltou falar... O que eu fiz, né? Aí eu encostei, ele falou, cara, quando é que você pode começar? Eu falei, o quê? Ele falou, dá aula. Eu falei, era dezembro. E o ano começava no Senac, como eles trabalham com módulos, eles não começavam em fevereiro, eles já começavam em janeiro. Tinha lá 15 dias de férias e já aula, né? Eu falei, mas você vai começar a dar aula? Ele começar a dar aula. Eu falei, posso começar. Quando? Dia 15? Alguma coisa assim. Eu falei, vamos embora. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, né? Falei, Débora, arrumei emprego. Ela falou, você vai sair da empresa? Eu falei, não, vou continuar lá. Mas como assim você arrumou emprego? Eu falei, eu vou dar aula. Ela falou, você é louco? Porque isso eu nunca tinha nem confidenciado, assim, nunca...
A gente nunca nem conversou sobre Foi isso. acontecendo. Aconteceu. E aí, cara, eu lembro que eu tinha que dar a tal da aula, né? Eu fiquei muito ansioso no dia da aula, né? Eu tava em São Paulo, saí mais cedo do escritório, falei, não, hoje eu vou dar a minha primeira aula, né, cara? Entrei lá no Senac, assim, muito nervoso, cara, suando frio. Me Eu levaram pra vivenciei isso sala. Eu também. lembro que eu entrei na sala de aula, eu nunca tinha entrado numa sala de aula como professor. Foi a minha primeira vez. Uhum. Eu lembro que era uma sala de aula, assim, enorme, cara, cheio de alunos, cara. Que lá no Senac a gente dava aula tinha cursos livres, cursos técnicos, né? Uhum. Vários cursos. E aí eu lembro que eu entrei assim, cara, muito Retraído. muito retraído. A menina me apresentou o computador, ó, você senta aqui. O senhor trouxe o pendrive e tal? Trouxe, né, com a minha aula e tal. Ela me ajudou ali a montar, né, data show e tal. Daqui a pouco você se vê de frente com a parada. Aí tem uma hora que dá o sinal, você tem que dar aula, né? Todo mundo me olhando, eu peguei, levantei. E eu lembro de ter falado boa noite, meu nome é Marcos. E, cara, eu não me lembro de mais... Assim, a minha primeira aula, eu não me lembro de mais nada. Sabe qual é a minha última lembrança? Eu no carro... Eu já tinha dado todas as aulas que eu tinha que dar. Eu estava no carro, no estacionamento, um sorriso aqui e falando, cara, isso é muito bom. Dar aula é muito bom. Encontrou sua isso que eu quero vocação. fazer. Exato, encontrei a minha vocação. Né? E aí eu me lembrei, nesse momento, do seguinte, né? Quer dizer, eu só fui descobrir a minha vocação aos 29 anos. E de uma maneira, né, se você for analisar, por tudo que eu te falei agora, você viu que minha vida profissional, ela foi ali meio que no instinto ali, né? Acontecendo. Aqui, foi acontecendo. Não houve um planejamento. Aí tem a questão das gerações que a gente falou, a geração dos meus pais, era uma geração... Meu pai era um metalúrgico, né? Ele não tinha essa visão que eu tenho hoje, né? De mercado e tal. E eu nunca tinha... Uma das falhas que eu vejo no sistema educacional do Brasil é uma das. Na minha opinião, existem várias falhas, mas uma delas, e que também isso acaba hoje um pouco menos, mas isso acaba resvalando até na própria família quando vai orientar os filhos, é não mostrar para os jovens, desde cedo, como eles podem descobrir a sua verdadeira vocação. Eu não sei se você sabe, mas a palavra vocação, ela vem de um vocábulo latino que se chama vocare. E vocare quer dizer chamado. Então, quem faz algo por vocação, faz por conta de um chamamento interno. O que é fazer algo por vocação? É você... Sabe aquela voz interior que todos nós temos? É você dar ouvidos àquela voz. Eu tenho que fazer isso. Aqui no Brasil, as pessoas costumam confundir isso com prazer, fazer algo por prazer ou por dinheiro. Não tem nada a ver. A vocação é fazer algo que você sente dentro de você que você precisa fazer. Eu não deveria estar em nenhum outro lugar a não ser numa sala de aula dando aula. E isso eu sei porque algo dentro de mim diz que eu tenho que estar ali. É claro que você vai perguntar pra mim, mas você tem prazer dando aula? Sim, claro, a gente tem prazer. Só que nem todas as minhas aulas, nem todas as minhas turmas me dão prazer. Tem aulas que eu fico, inclusive, muito chateado. Não vê a hora que acaba. Porque eu não vejo a hora que acaba. Mas, mesmo assim, eu sei que é ali que eu deveria estar. Isso é a vocação. E aí... Na sua opinião, isso vem do berço, vem no corpo, vem contigo... Ou isso vem, eu acredito que ao longo das suas experiências vem com você. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente falou de prazer e dinheiro. Vocação não é isso, né? Vamos pensar num médico, por exemplo. Um médico verdadeiramente vocacionado. Esse médico, ele naturalmente, ele faz aquilo, o médico verdadeiramente vocacionado. Ele não faz aquilo por prazer. Seria meio maluco a gente imaginar que um cara tem prazer em ver um osso fraturado, né, jorrando sangue, e o cara vai ficar, que legal, vou operar. Isso, a priori, não dá prazer em ninguém. Utopia. Lógico, não tem nada de prazer ali. Ao mesmo tempo, você vai falar assim, o cara tá operando alguém pensando, essa cirurgia aqui vai me render tanto. Também não tá... Quando um médico tá salvando uma vida... O médico, eu vou repetir, né? Verdadeiramente vocacionado, ele não tá nem aí pra essa questão do dinheiro.
Claro que ele dá valor ao dinheiro, etc e tal, mas naquele momento, precisamos para sobreviver. se você tá salvando alguém, você não tá preocupado com isso. Uhum. Mas por que então ele tá fazendo aquilo? Porque ele nasceu para fazer aquilo. Então o médico verdadeiramente vocacionado sabe isso, assim como, vamos dar um outro exemplo para fugir do estereótipo do médico, vamos pegar o jogador de futebol. Você pega um Neymar, por exemplo. Você acha que o Neymar, ele joga bola... Vamos pegar o Neymar com 15 anos de idade. Você acha que o Neymar com 14, 15 anos de idade, ele jogava por prazer? Não, cara. Sabe quem joga por prazer? Eu. Você. Você vai lá pagar R$40 com os seus amigos pra ir lá no Golden Ball jogar uma bola. Você joga por prazer. Você vai lá no fim de semana, se quebra lá, se mata jogando com seus amigos por prazer. Fala bicicleta, porque eu não gosto de futebol de jeito nenhum. Você errou. Tem um cara que não tem vocação nenhuma, nem Pra prazer. futebol, pra futebol. Vou falar por mim, então, né? Eu jogo Mas por também, prazer. eu entendi eu o jogo ponto por de- prazer. Você até paga pra jogar, né? Você tem Uhum. prazer em fazer aquilo. Sim, sim. Ao mesmo tempo, você fala, não, Marcos, o Neymar joga por dinheiro. Claro. Hoje, quando ele vai assinar um contrato, é óbvio que ele tá pensando, ele, o pai dele lá, estão pensando no dinheiro. Mas eu tô falando do Neymar com 15 anos. Você acha que ele tá preocupado com E isso? ele se sustenta tanto tempo fazendo aquilo, que se for somente pelo dinheiro, ele não ia Ele aguentar fazia tanto aquilo, tempo. cara, porque ele nasceu pra fazer aquilo. Pelé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e muitos outros jogadores, eles nasceram pra fazer aquilo. Você pega um cantor, você pega um grande engenheiro, um grande advogado, você pega um juiz aí. Esse cara, ele nasceu pra fazer isso. Assim como também um bom mecânico, um bom eletricista, nasceu pra fazer aquilo. Isso é dar vazão à sua vocação. Como eu te disse, assim, eu não sou nenhum sábio, eu não sou nenhum filósofo. Não, sua opinião, né? aham. A minha opinião. Visão de mundo. Me parece, né? Me parece que nós temos essas. A nossa consciência, respondendo mais diretamente a sua pergunta, ela nos mostra esse caminho de qual é a nossa vocação. Acontece que, dependendo de qual for esse caminho que a sua consciência aponta, você escolhe deliberadamente não seguir. Vou pegar o caso da minha profissão, que é professor. Muitos professores vocacionados nem dão voz a isso lá, às vezes, lá atrás. Por quê? Porque isso não dá dinheiro. O estereótipo do professor Estereótipo coitadinho. do professor coitadinho. Então, o que o cara faz? O cara, às vezes, ele deixa de lado. Ele sabe qual é a vocação dele. Me parece que a maioria das pessoas sabe qual é a sua vocação. Mas ela prefere, dependendo de qual for essa vocação, Não dá muita atenção. ela não dá muito atenção. Porque ela vai falar, não, isso não dá dinheiro, isso não dá prazer, isso etc e tal. O que meu pai vai falar, o que minha mãe vai falar, eles não vão aceitar isso. E aí resolve escolher alguma profissão ou da moda ou aquele famoso trio de ferro, né? Medicina, direito e engenharia. O cara que faz isso não... Tá mais Aos ou menos, olhos de qualquer pessoa não errou. tá encaixado, Uhum. né? E Encaixou aí, no sistema. encaixou no sistema. E aí ele acaba não... Eu, por exemplo, é o que eu falo, eu nunca tinha imaginado ser professor. Nunca tinha imaginado. Por quê? Porque eu não fui, na minha visão, educado para descobrir a minha verdadeira vocação. E é uma coisa que você pega, por exemplo, alguns países da Europa, como por exemplo a Alemanha, os alemães eles têm muito esse sentido de vocação. Então os alunos, as famílias com os filhos, etc., uma das tarefas da família e da escola Encontrar é não encontrar, né? Mostrar os caminhos para que os na alunos, experimentação. os filhos, saibam identificar qual é a sua vocação. Uhum. Né? E a gente não tem muito isso aqui. A gente fala, por exemplo, você pega o Brasil, a gente fala muito aqui de vestibular, a gente fala muito das profissões, mas a gente não olha pro aluno e fala pra ele, cara, qual é a sua vocação? Você tem certeza que você vai fazer isso? E aí, como eu te disse, se a pessoa, assim como eu, escolhe uma determinada profissão e ainda ela tem sucesso, que foi o meu caso, aí que você não vai olhar, você vai entrar no piloto automático, e aí lá na frente você vai descobrir, talvez, a sua vocação. Eu descobri, só que aí vem um outro problema, né? Ter coragem pra voltar atrás. E pra migrar, depois que você andou Exato. 2.000 quilômetros numa direção, você fala, não, era pro outro lado que eu tinha que ter ido. Você tem que reunir sua família, seus amigos. Tem gente que até hoje pergunta pra mim, ô Marcos, cara, você não vai voltar a trabalhar não, cara? Você vai ficar dando aula? Putz, cara, esse negócio de trabalhar não é mais comigo, cara.
Só quero dar Deixa eu aula agora. quieto aqui. Deixa eu quieto aqui, eu não quero mais trabalhar, né? Como se eu não trabalhasse, né? Dando aula. Sim, sim. Dou aula em 3 escolas, cara. Você imagina a minha vida como que é, né? Das 7 da manhã até as 7 da noite, todo lá dando aula. E aí o cara fala pra mim, Marcos, você não vai mais trabalhar? Não, cara, você não vai trabalhar. Vou deixar pra vocês esse negócio de trabalhar. E, né? e o difícil é assim, quando você minimamente sentiu, vivenciou e enxergou uma vocação, no seu exemplo, Sim. é como migrar toda a sua vida, suas contas, suas rotinas, sua família, para você começar uma nova jornada. E muitas das vezes, quando você vai começar a nossa nova jornada, você não vai ser remunerado como alguém que já está seguindo ou que já está no caminho. Claro. Você tem que dar um passo atrás e começar novamente. É uma briga psicológica. Briga psicológica. Tanto que eu demorei, pra ser muito honesto com você. Uhum. Aí bom, feita essa descoberta que eu seria professor, eu já também descobri que não era nessa área de administração. Uhum. Porque era a área que eu trabalhava. Então, de uma certa forma, dar aula daquilo me lembrava muitas coisas que eu vivia na minha área corporativa. Uhum. E aí eu tive que fazer uma outra, vamos dizer assim, uma outra busca, né, comigo mesmo, para identificar qual era realmente a disciplina que eu queria lecionar. E aí isso até que não foi tão difícil, porque eu sempre gostei de história. Sempre fui apaixonado por história. E aí, descobri. Juntou uma paixão com uma vocação. Aí eu juntei as coisas, e aí tive que voltar pra faculdade, cara. Eu já tinha mais de 30 anos, tive que voltar pra faculdade. Fiz uma outra faculdade na área de história. E aí, até definitivamente me tornar professor full-time, foram mais 8 anos. Eu só larguei tudo mesmo com 37. Que eu fui largar realmente o chamado mundo corporativo, eu só abandonei o mundo corporativo com 37 anos. É lógico, eu tive que fazer uma reserva, porque eu já sabia que no início... Ia ter um vale. Exato, e eu comecei a dar aula no estado, né, cara? Antes de dar aula nas escolas particulares, eu sou professor até hoje do estado. E sou efetivo, né? Fiz o concurso público e tal. E aí você já sabe, né? A realidade do professor de escola estadual, o salário, etc e tal. Então, mas aí eu tive vamos dizer assim, eu tinha uma reserva. Hoje você tá nas duas, né? No estado e na particular. Hoje eu tô nas duas. E aí eu tô em 2 particulares e numa pública. E aí eu consegui, né, com a minha reserva, passar esse momento. Não foi fácil. Eu confesso pra você que algumas vezes eu tive vontade de desistir, né? Eu tive um momento em particular que eu botei a mão na cabeça e falei, cara, o que eu tô fazendo? O que eu fiz na minha O vida? que eu tô fazendo, cara? E o pior é que eu já era casado, eu tinha um filho, né? Então você fala, cara, eu tô levando a minha família. Eu mudei a minha vida, porque se você é sozinho... Aí começa a pressão de tudo quanto é lado. Pressão de todos os lados e tal. Mas hoje, graças a Deus... E o legal é agora, certo. olhar pra trás e enxergar. Eu estava vindo nessa trilha, mudei em algum momento, não foi muito fácil ali. Não. Mas tenho certeza que você não se arrepende de ter feito essa mudança hoje. Mas assim, né? Se você me perguntar o segredo, tinha até um livro, não sei se você lembra desse livro. O Segredo, né? Capinha marrom. Por que muitos não fazem essa mudança? Por que eu fui... Eu acho que até eu tô no campo da minoria aí, né? Acho que a menor parte das pessoas que vêm, que estão num caminho que não queriam estar e têm a coragem para fazer essa mudança. O que pesou para fazer essa mudança? Aí você tem que ter muita inteligência emocional, né? Você tem que estar bem preparado psicologicamente para isso. Você tem que ter uma alta dose eu diria para você, de autoconhecimento para você poder fazer isso. Você tem que estar muito seguro, né? E eu encontrei essa segurança aonde, né, cara? Onde eu fui buscar isso? Uma pista eu já te dei, né? Deus, né? Você encontra na tua espiritualidade essa energia, essa força que você precisa para fazer certeza, essa certeza. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que em todos os momentos ele me orientou. Uma outra coisa, né? A boa e velha filosofia, né? Quer dizer, eu me escorei... Porque assim, cara, um conselho que eu dou para os jovens aí, eu sempre falo para eles, é que todos nós temos uma grande oportunidade de conversar com homens maravilhosos. Quem são esses caras? São os grandes filósofos que a humanidade já produziu aí. Eu tive a sorte de, nessa faixa etária aí, meus 20 anos, mais ou menos na mesma época que eu estava me descobrindo como professor, de ter encontrado uma sociedade, né, um grupo de homens que me ajudou. Que te orientou, me orientou, trouxe norte. Me deu esse norte para que eu pudesse encontrar a minha vocação e me deu
embasamento filosófico, me deu embasamento moral para que eu fosse firme o suficiente para poder bancar as minhas escolhas. E direcionar. Para que eu tivesse inteligência emocional para isso. Ô Marcos, e pensando agora, tudo bem, você vivenciou uma carreira, eu também passei por isso, vivenciei uma carreira e tô fazendo uma manobra nesse momento na minha carreira profissional. E assim, ainda num mundo de certezas internas, mas certezas concretizadas eu estou construindo. Sim. Para ter respostas em algum momento daqui, você está com 48, que você comentou? 48, daqui 18 anos eu quero olhar para trás também e falar assim, ó, deu certo ou não deu certo. E você hoje tem um público de alunos, sim, nas suas 3 escolas, tudo na faixa da adolescência. Pré-adolescência e adolescência. Não pode falar aborrecência, né? Falar barrachinho, né? Adolescência, para ficar bem claro. E assim, nessa faixa, vamos colocar ali dos 14 aos 17, 14 a 18, dentro dessa faixa mais ou menos. Uhum. E eles estão começando ali com 16, a partir dos... Bom, eu comecei com 14 anos, ter essa preocupação. Com 14 também. Com 14 também? 14, Essa preocupação de o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer, vou seguir no caminho do meu pai, não vou. Dentro de casa já encontro esse conflito, sim, não conflito de cobrança, mas o estilo que o meu pai trouxe até aqui serviu para a geração dele, talvez para mim eu não me identifico fazendo isso. Sim. Não me identifico numa rotina de 30 anos na mesma empresa, exercendo o mesmo papel e me ver feliz nisso. E como eles, assim, sem tanto embasamento de vivência, consegue talvez direcionar para o lado da vocação, consegue... não sei se eu fiz claro a minha pergunta aqui, mas assim, com tão poucos dados, consegui chegar em algumas conclusões de norte, de caminho. Eu acho que, em primeiro lugar, claro, sempre dar ouvidos à família, né? Às vezes, e aí quando eu falo da minha experiência, eu falo de um outro Brasil, uma outra época. Hoje, provavelmente, os meus alunos hoje, eles são filhos da minha geração. Que nesse sentido aí de vocação, de encontrar caminhos e tal, ela amadureceu melhor que a geração anterior. Já tem uma mente mais aberta. Tem uma mente mais aberta. Então, muitos pais, talvez até já tenham vivido essa minha vida, né? Essas minhas trajetórias. Esses caminhos aí conflitantes. Uhum. Então, dá atenção aos pais, obviamente, né? Isso é importante. Eu sempre falo isso pros meus alunos. Eu falo, olha, ouçam os seus pais. Jovem, às vezes ele tem costumo brincar que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um jovem é ele envelhecer. Boa. É uma boa, né? É uma boa... a experiência... Qual a diferença entre um Marcos com 48 anos e um Marcos com 29 ou um Marcos com 17? A experiência. Se eu tivesse a minha experiência hoje com 17 anos, cara... Seria muito mais fácil tomar algumas decisões. Muito mais fácil. Mas a vida não é assim, né? Então, em primeiro lugar... Por isso que você pode mentorear alguém. Porque você está compartilhando a sua vivência com alguém que ainda não viveu. Aquela ideia do jovem de que ele sabe tudo. Eu vejo também hoje uma coisa... Você até me desculpa entrar nesse tema rapidinho. Uhum. Eu vejo hoje uma exaltação exagerada da juventude. As pessoas... Pega a galera com a minha idade, o cara não quer ter mais barba branca, o cara quer se parecer jovial. Eu não... Sou um pouco avesso a isso. Eu quero aparentar a idade que eu tenho. Eu tenho 48 anos. É isso. Eu sou o Marcos com 48 anos. Eu já não tenho o mesmo peso que eu tinha quando eu tinha 30. Eu já não tenho a mesma energia. Eu já não tenho os mesmos... Eu já não tenho mais nem cabelo. Mas eu sou isso. Eu sou... Resolvido Marcos, assim. Exato. O Marcos de hoje, ele é um Marcos mais velho. Ele é um Marcos com uma saúde pior do que ele tinha 15 anos atrás. Mas ele é um Marcos melhor. No sentido espiritual e no sentido... diríamos assim, de evolução. Uhum. Eu sou uma pessoa melhor. E amanhã, certamente, serei melhor do que sou hoje. Então... Até se tornar um ermitão. Até se tornar um ermitão, exatamente. Então, o primeiro lugar, o que o jovem deve fazer, na minha visão, é dar atenção à sua família, aos seus pais, aos conselhos dos pais. Às vezes a gente não quer... E hoje eu sou pai, cara, meu filho tem 19 anos. E eu olho pra ele, eu vejo um pouco das minhas... Do Marcos de 19 anos. Quando eu tinha 19 anos. E cabe um ponto aqui também. Os pais,
auxiliar os seus filhos também dentro Sim. da realidade que os seus filhos estão vivendo. Exato. Então, traga um bom conselho, traga uma orientação, mas também um pouco de empatia, porque a realidade Exato, desse menino, dessa exato. menina no mercado que eles Aos convivem... pais, né? Assim, a gente então teria que começar essa ponderação que eu fiz pelos pais, então, né? Uhum. O que eu acho que cabe aos pais? Não impor, porque, principalmente essa geração atual, se você impor, aí você perdeu. Você perdeu o seu filho. Na verdade, é mostrar para eles, com exemplos, quais são os caminhos, né? Tentar fazer com que o seu filho veja quais são as benesses, né? As virtudes e os vícios das variadas escolhas. Leva o cara... quer ser médico? Leva o cara no hospital, né? Você tem um amigo, um padrinho que é médico, deixa o cara bater um papo para ele ver a realidade qual é. Então, acho que esse é o papel dos pais. É tentar orientar sem, contudo, obrigar. Senão o filho Senão você nasceu lá, ó, meu sonho é que meu filho fosse químico. É. E aí o filho já tá com 18 anos, ó, meu filho, eu sempre sonhei que você fosse químico. Escolhi Você não pode transferir pro seu filho o seu o sonho. seu sonho. E às vezes ele não tem Exato. aptidão nenhuma, vocação Exato. nenhuma. Exato. Então, para os pais, esse seria o... Quem sou eu para dar conselhos, mas esse seria o meu conselho. Para os meus alunos, eu sempre falo isso para eles, ouçam os seus pais, né? Eles têm informações valiosíssimas Sobre você mesmo, sobre te você conhece mesmo. até Eles seu te conhecem comportamento. muitas vezes mais do que você mesmo, né? Então, assim, ouçam seus pais. Outra coisa, às vezes, alguns jovens têm mais sorte do que outros, né? Que é encontrar aquilo que eu chamo de mentor. Não sei se você teve esse mentor, Sim. eu tive esse mentor, né? Então, isso é muito importante. Você encontrar alguém mais velho que normalmente não é da família, é alguém de fora. No meu caso, foi um professor. E, posteriormente, alguns homens que eu chamo hoje de irmãos, que me deram algumas orientações interessantes. Então, se você encontra esse mentor, é o caminho do aprendiz quando encontra o mestre. Então, se você encontrar esse mestre, tudo vai ficar mais fácil, porque ele Parece que ele fala com você, exatamente. você e ele vai direcionar, né? Ele vai conseguir interpretar aquilo que você vive e vai te dar uma solução, né? Vai te apontar um caminho. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto que eu vejo é o seguinte: começou, você tentou identificar a sua vocação. Normalmente ela está muito relacionada àquilo que você faz sem nem perceber que você está fazendo. Ela está relacionada a talentos que os seus amigos identificam em você, né? Habilidades que você desenvolveu assim sozinho e que você conhece, você sabe fazer aquilo sem nunca ninguém até ter te ensinado. E o pessoal até fala assim, você é a melhor pessoa pra fazer isso, você se identifica muito bem, Cara, como você faz isso, cara? Como você tem um dom? Você ensinou um negócio, que nem no meu caso, né? Eu ensinava um negócio lá para um aluno, o cara olha, ou pro meu colega, ele olhava para mim, cara, você me explicou aqui, eu entendi, o professor fica falando, eu não entendo. Cara, isso já era um sinal. Você tem que saber captar. Um olhar atento. É um olhar atento a esses sinais que o mundo externo vai te dar. É um outro conselho que eu dou. Mas aí, assim... São nortes. São nortes. Direções. Não existe uma fórmula do sucesso. Pegou o caminho errado, que foi meu caso, aí vem o outro conselho. Não tenha medo de voltar. Dar um passo atrás, muitas vezes, é o caminho correto para você poder seguir adiante. Se você tá na beira de um precipício, tem aquele cara que fala assim, não, eu quero olhar sempre pra frente. Cara, se você tá na beira do precipício, você vai cair. Então, qual que é a melhor coisa que você tem que fazer quando você tá na beira do precipício? Dar um passo atrás. Então, o passo atrás, ele não é... Você não pode olhar ele como um fracasso. Ou melhor, né? O Churchill já dizia isso, né? Às vezes, de fracasso em fracasso, você constrói o seu sucesso. Ninguém tem uma vida de sucesso, cara, sem ter errado. E sem ter aprendido com os seus erros. E até mesmo na definição do sucesso. Porque na fase dos seus 18, 20 anos, 20 e poucos anos ali no início, vou falar que eu já tô com 30, então no entrar na segunda dezena, né? No entrar dos 20 anos, o sucesso ele é definido normalmente por dinheiro. Material. Por material,
por conquistar coisas. Conquistar coisas. Quando você estava falando, eu me identifiquei claramente. Eu comecei a namorar com a minha esposa, tinha 17 anos, com a Nath. Com 17 anos, com 23 a gente casou. No nosso apartamento, já tinha um terreno, eu negociei um terreno, peguei um apartamento. E assim, o objetivo era esse. Quando você tá focado no objetivo, você vai, cara. Era casar, era ter uma moradia e era ter um cargo de gestão. Eu alcancei isso com meus 30 anos, já tava dentro desse cenário e... Peraí, falta alguma coisa aqui agora. E eu tenho certeza que você viveu muito tempo no piloto automático aí, nesse período. Sim, na época de escola, eu sempre fui conversador, mas entre meus amigos, na hora de fazer uma apresentação de trabalho, eu não me identificava em apresentar alguma coisa, em falar. Tinha dificuldade, às vezes, né? Não tinha interesse nenhum em falar. Quando eu comecei a lecionar, eu entendi que me identifiquei muito com aquilo, gostei muito, comecei a fazer algumas palestras, comecei a fazer alguma coisa e falei, peraí, preciso me expor cada vez mais em falar, em ensinar, lecionar, porque isso eu entendo que é minha vocação. É sua vocação, exato. E manobrar tudo isso não é fácil. Eu tô falando por vivência no momento. Eu tive que fazer uma manobra, uma decisão muito difícil de sair do emprego, entre aspas, estabilizado. Formal. Em crescimento. É meu caso, em crescimento para fazer uma migração e trabalhar numa outra área. E experimental, não deixa de ser experimental. Você mudou de área com certeza, com plena certeza. A vocação você teve certeza. Sim, mas o local claro. É mais difícil. Não, e outra, você tem... E mesmo você estando ali convicto, cara, você tem os momentos de fraqueza. De você falar, pô, cara, será que é isso mesmo? Não é? As dúvidas, elas vão... É lógico que hoje eu já superei tudo isso. Isso. Né? Hoje eu já superei. O tempo responde algumas mas coisas. eu posso afirmar pra você que, olha, tem até um ano que foi um ano que, cara, eu tudo podia ter escapado ali. Foi o ano de 2015. Eu fiz a mudança em 2012 pra 13. Em 2015, cara, eu olhei e falei, cara, eu sou um fracasso. Eu não acredito que eu remei... Sabe aquela história? Remei, cheguei até aqui, vou morrer afogado antes de chegar na praia. Mas aí, né, de novo, aquela história de Deus, né? Mentores, né? Olhar e falar, não, Marcos, calma, né? E aí eu falei, não, eu acredito que eu tô no caminho certo. Não é possível, né? Quem é acreditado, quem cedo madruga, né? Deus ajuda. Deus ajuda. Então, vambora. Eu tô trabalhando e aí deu certo. Por isso que eu vejo muitos amigos de profissão defendendo assim com unhas e dentes que empreender é o caminho mais certo. Outros que defendem, não, CLT é o caminho mais certo. E eu não acredito dessa forma. Eu acredito que assim, aquilo que encaixa pra você, pra sua realidade, é o caminho pra você. Pra você, exatamente. Eu fui muito feliz no CLT, seria novamente dentro da minha vocação. Exato. Se amanhã depois uma universidade falar assim, não, eu quero que você seja meu palestrante oficial aqui, você vai ser CLT, você vai ser meu palestrante oficial, eu estou dentro da minha vocação. Não sei, quero ver essa proposta. Sim, vai que ela me chama a atenção de alguma maneira. Então não é uma questão de empreender... Por isso que o nosso bate-papo aqui é sempre gestão, negócios e pessoas. Pessoas é o fator que vai ter em qualquer lugar, qualquer momento, e cada um dentro de uma estrutura. Né, você pode viver um momento econômico no país que te mostra que naquele momento empreender é melhor. Daqui a pouco eu tenho que voltar a ser CLT, mas o fato é, a pessoa não mudou. O que mudou foram as condições externas, mas você é você. E tudo tem seus prós e contras. Claro, tudo tem seus prós e contras, exatamente. É fantástico. E aí o complemento disso foi escrever, né? E você trouxe um livro aí também? Eu trouxe 2 aqui, ó. Tem 2 livros aqui. Dá um resumo pra gente, o que é? Tá aqui, ó. O que você trouxe aqui de livro? Eu vou começar pelo primeiro aí. Qual que é o primeiro? Porque isso, na verdade, acabou. O primeiro aqui é o pretinho. Esse aqui, né? Isso, a coragem, a fé, o julgamento. Tá nessa câmera aqui, Thiago? Ó, fazer assim, ó, pronto. E o segundo livro é o Pedro II. Estão pra vender aí também? Então. Eu costumo dizer assim, nos melhores sites aí, né? Legal, mas legal. Como eu costumo comprar na Amazon, eu sempre indico lá na Amazon que tem lá pra vender. A coragem, a fé e o julgamento. Esse você fez primeiro, esse? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Esse é fruto da pandemia. Bem na pandemia. Então foi bem recente os dois, então? Os dois. E o segundo foi o ano passado aí, o Pedro II. Legal. Em resumo, você trouxe a sua visão de mundo em relação... O primeiro até, o primeiro livro, como é que... Porque assim, além de professor,
eu sempre tive também muita facilidade para escrever, Uhum. né? Então eu acabei juntando as coisas, história, Uhum. ser professor e escrever. E aí, o primeiro livro, ele me ocorreu justamente porque dentro desse campo da história, Uhum. história é um campo vasto, né, Gilberto? Você sabe disso. Tem muitos E se a gente for assuntos para entrar, estudar, se né? a gente for entrar em história aqui, dá mais uns 3 podcasts Dá uns 3 podcasts. de Mas 2 horas. o meu foco, assim, aquilo que eu mais gosto de estudar em história é o século passado, que é o século XX, mas mais especificamente Segunda Guerra Mundial. É um assunto que eu sou, assim, Fascinado. fascinado. Meu primeiro livro fala sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. A Coragem, a Fé e o Julgamento. Você tem um personagem aí que, para a tua área aqui de negócio, é um personagem que eu acho que até ele não é muito usado nos cursos de gestão e administração, mas deveria, que é o Churchill, que é o cara que tá aí no meio da foto aí, né? Sim, Eu até eu faço uma observação dessa no meu livro, né? bacana. Que nos cursos, na minha visão, nos cursos de administração e gestão, o Churchill deveria ser um cara muito mencionado, porque ele nos ensina, durante a Segunda Guerra Mundial, como ele, para mim, foi o melhor administrador de conflitos. Ele conseguiu administrar o Reino Unido na época da Segunda Guerra Mundial de uma forma ali muito fantástica. Então, esse livro eu escrevi na época da pandemia, 2020, e o segundo livro é um outro tema que embora eu, como eu te falei, seja apaixonado pelo século XX, por tudo que aconteceu Tem uma admiração por Pedro II. Eu tenho uma admiração especial por um personagem do século anterior, que é o XIX, que é o Dom Pedro II, porque para mim foi o melhor administrador, o melhor político que o Brasil já teve, né? Vou ler sim e trazer algumas comparações aqui com o universo de gestão, negócio. O primeiro, quando chegar no Churchill aí, você dá uma lida com mais atenção, que você vai ver que ele é um grande administrador de conflitos aí. Vou aproveitar aqui também, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores para encerrar. 1 hora passa muito rápido, né? Vou ter que começar a fazer episódio de 1h30, 2 horas aqui, porque 1 hora tá passando muito rápido. Já fico desesperado aqui com o horário. Mas vamos lá. Os nossos parceiros, então são empresas que estão constantemente aqui com a gente, está aberto aqui também para mais parcerias. Tem empresas que a gente está em negociação, estamos conversando, estamos alinhando alguns objetivos em comum e caminhando junto. É um patrocínio porque tem uma negociação financeira, mas é uma parceria porque temos alinhamento de propósito. Eu acho que isso é importante. Marcos, muito obrigado pelo seu tempo, e as portas estão abertas. Vamos falar um episódio aqui mais pra frente só de Churchill. Vamos falar de Churchill. Pelo que eu percebi, você tem um conhecimento fantástico. Vamos trazer uma comparação para o mundo corporativo, que muito da nossa audiência aqui está vivenciando principalmente isso. Nós vamos fazer um episódio de gestão de conflito mais para frente. Joia. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso para nós. Obrigado. Valeu. Um abraço.